Amanhã a gente vai ter do mais Caio Jorge. informações da nossa reportagem para montar um quem é melhor. Do Flamengo eu acho que não tem muita dúvida, né? Não. Não. Eu tenho. Qual? Eu acho que o Paquetá de titular do lugar do Carrascal. De titular, é que ele voltou Voltando já domingo, Ele né, já jogou cara? o Plata jogou 2 jogos, né? Ele voltou domingo. Ele entrou Então, só que ele entrou bem física, estava bem no jogo, ele entrou bem Mas na para partida. começar o jogo agora, será? Não duvido. Um jogo de mata-mata? Com Você esse vê que peso. até as dúvidas que a gente tem de escalação, pode vir para cá, diretor, mostra o tamanho do jogo. Sim. Se o Paquetá joga... Fala comigo, Brunegro. Galera, hoje nós temos aí o jogo mais importante da temporada, até aqui na minha opinião, que é o jogo de ida contra o Cruzeiro. Pelo menos até o jogo de volta mais importante, mas até lá o jogo de ida é o mais importante. Nós temos um jogo muito difícil contra o Cruzeiro, o reencontro de Leonardo Jardim com o Cruzeiro. Esse jogo promete, ainda mais uma eliminatória de Libertadores. O Gerson já jogou contra o Flamengo. Arrascaeta, então, já mais flamenguista do que Cruzeiro faz tempo. Então bora dar uma olhadinha aí no que o pessoal da mídia falou, André Rizek e companhia, Paulo Nunes e companhia. Já deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. Sem mais longas, partiu. O conteúdo é longo, 13 minutos de puro conteúdo. Então, sem mais longas, partiu pra ele. Vai deixando seu like, aí são do Sport TV, aqui na descrição do link da GTV, mas que tá disponível no Globoplay. Por assinatura, partiu pro conteúdo. Não esquece de dar aquela força pro canal. E simbora ouvir o que os craques da opinião falaram sobre Mengão e Cruzeiro pela Libertadores. Agora a gente fala de Flamengo e Cruzeiro, o Cruzeiro e Flamengo que se enfrentam amanhã em Belo Horizonte. Flamengo treinou no Rio de Janeiro nesta terça-feira e é assunto para a repórter Camila Barbieri. Camila, boa tarde a você, bem-vinda ao Seleção. Oi, Zé, Belli, Paulo, Losete, todo mundo que acompanha a gente. Vocês são muito pé quentes, viu? Primeira entrada ao vivo que eu vou fazer hoje sem guarda-chuva, sem capa de chuva, porque durante toda a manhã aqui no Ninho do Urubu choveu bastante. Foi desse jeito mesmo que o Flamengo treinou hoje pela manhã, aqui por volta das 11 horas. O treino ali que terminou por 12:30, mais ou menos. 1h eles almoçaram e o ônibus acabou de sair, viu? Tem poucos minutos que o ônibus do Flamengo saiu aqui, 2 ônibus levando a delegação, levando os jogadores, todo mundo, né, comissão técnica aí, para esse grande confronto de amanhã lá no Mineirão. Show. E aí, com a lista dos relacionados que o Flamengo divulgou agora há pouco mesmo, a gente teve a confirmação de alguns nomes que já havia a expectativa de que não comparecessem, não estivessem para esse confronto, viu? Luiz Araújo é um que já estava em processo de transição, recuperado de uma lesão muscular. Só que, apesar dele estar já começando os treinamentos no gramado, ainda não teve condições de participar dessa viagem. O Everton Cebolinha é um quadro gripal, desde o jogo contra o Vitória também já nem foi relacionado. Vitão e Alexandro também. O Alexandro com uma questão na panturrilha direita e o Vitão na coxa, lesão muscular. Esses 4, então, desfalcam aí. Mas tem as boas notícias, né? A gente tem falado muito aí no noticiário do Flamengo dos últimos dias sobre os reforços que não chegaram, né? A tentativa do Flamengo de trazer Almada, Luiz Henrique, que são as posições que o Flamengo estava mesmo mirando, meio de campo e também um jogador mais de beirada, de lado, né, um ponta, não vieram. Só que aí, por outro aspecto, tem a recuperação de jogadores importantes para esse elenco e que já ganharam minutos nesse jogo contra o Vitória e que aí já chegam numa condição um pouco mais madura para poder entrar em campo hoje contra o Cruzeiro. Léo Ortiz é esse exemplo, né? 2 meses aí afastado dos gramados por conta de uma lesão. O Lucas Paquetá, aquela lesão que tirou ele da Copa também naquele jogo contra o Japão, né? A seleção brasileira. Também conseguiu entrar contra o Vitória, conseguiu jogar, entrou bem. E o Gonçalo Plata, outra opção. Esses 3 estão aí na lista dos relacionados e seguiram viagem. Nesse momento o ônibus está seguindo rumo ao Galeão, aeroporto do Galeão. E aí a chegada lá em Belo Horizonte está prevista para 5h10 da tarde, mais ou menos. Nesse último jogo, para encerrar aqui, amarrar e arrematar tudo sobre o Flamengo, esse último jogo contra o Vitória, o Leonardo Jardim destacou, inclusive, né, que ele considera aí Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro os melhores elencos do Brasil. E ele disse muito de tentar manter uma postura do que foi o Flamengo da Libertadores, de antes da parada da Copa, que foi o Flamengo que fez a melhor campanha entre todos os times na fase de grupos. É isso que ele mira. E a gente já conseguiu ver, o Paulo Nunes estava comigo nessa transmissão de Flamengo e Vitória, ele pode até dizer melhor, com mais propriedade sobre isso.
Um Flamengo que teve uma postura muito melhor do que foi o jogo contra o Inter, por exemplo, o outro empate contra o São Paulo, né? Um time que utilizou bem essa semana, uma semana sem jogos até o jogo do Vitória, né? Para poder fazer os encaixes que necessitava, recuperar esses jogadores. Não só visando aquela partida contra o Vitória, mas, claro, pensando nos 2 confrontos importantíssimos contra o Cruzeiro, mata-mata, que, claro, né, tem que ter o melhor do elenco, conseguir recuperar e ter todo mundo que puder à disposição. E aí o Flamengo fez uma boa apresentação contra o Vitória, que aí deixa já o time com uma moral a mais para poder fazer esse confronto, que é o primeiro, né, dessas oitavas de final. O segundo vai ser depois aqui no Maracanã na próxima semana. Acho que passei por tudo, amigos. Estou aqui à disposição para qualquer coisa, né? Eu aqui ainda, o Flamengo já não está mais aqui, já está seguindo rumo ao Galeão. Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram nesse ano na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas parece que passou uma vida, né? O Tite era o treinador do Cruzeiro naquela ocasião. Estava começando o trabalho do Jardim. Era o reencontro do Jardim com o Cruzeiro, mas no Maracanã vai ser amanhã o reencontro dele com a torcida celeste. E o Flamengo venceu, até foi uma vitória sem muita dificuldade, né? Com gols do Pedro e do Carrascal. O Flamengo chegava a 7 pontos. Na 7ª posição, o Cruzeiro era o lanterna, com só 2 pontos naquela ocasião. E muita coisa mudou. O Cruzeiro trocou de técnico, trouxe mais 6 jogadores para o seu elenco. O Flamengo emendou uma sequência de só uma derrota nos 16 jogos seguintes. E a maior mudança, acho que foi essa daí, né? Arthur Jorge assumiu o Cruzeiro para ter um aproveitamento espetacular. O aproveitamento do Arthur Jorge à frente do Cruzeiro é muito bom, né? São 14 vitórias em 24 jogos, 66% de aproveitamento. Ele poderia estar brigando pelo título com esse aproveitamento no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Vai brigar na Copa do Brasil e na Libertadores, a depender do que ele fizer. Nos difíceis confrontos terá pela frente agora, né? Com o Flamengo e com o Galo. Mas o Cruzeiro melhorou muito desde então. Né? Muito. E o Flamengo seguiu evoluindo, né? Porque no começo da temporada o time estava ainda fora de forma, demorou para entrar em ritmo, porque terminou muito tarde a temporada passada. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um jogo muito forte amanhã. Dos dois times. Além do jogo muito forte, um jogo bonito, né, de se ver. Tomara. Porque a gente sempre fala, né, desses jogos, a gente espera muita coisa. Mas, cara, tem dos dois lados jogadores interessantíssimos. Matheus Pereira, Arrascaeta, Pedro, Caio Jorge, esses caras que estão aí, estão jogando uma barbaridade, André. E tem uma questão que, para mim, é essencial. Quando eu falei que eu dei um pouquinho de vantagem para o Flamengo na classificação, mas nesse jogo, para mim, o favorito é o Cruzeiro. O Cruzeiro, se ele jogar o que ele vem jogando dentro da sua casa... Você acha o Flamengo o favorito... Para passar. Para passar, mas o Cruzeiro é favorito nesse jogo. Nesse jogo, porque assim... Você tá confuso, hein? Não, é porque eu vou te responder por quê. Porque eu acho que o Cruzeiro tem que resolver o jogo nesse primeiro jogo. O Cruzeiro, a maioria dos mata-mata, não faz o dever de casa e leva para o segundo jogo uma responsabilidade que normalmente ele não consegue segurar. Então, acho que esse primeiro jogo, por 2 times desse tamanho, você tem que resolver. O Cruzeiro tem que tirar proveito do torcedor, do mando de campo, né, da sua casa, porque se deixar para resolver no Maracanã, o Flamengo consegue fazer isso. O Flamengo é um time que se impõe jogando dentro do Maracanã. Então você imagina o Cruzeiro amanhã tentando abrir vantagem. Eu acho que o Cruzeiro vai para cima porque sabe dessa... Vai para cima. Vai para cima. Com parcimônia, né? Com parcimônia. Vamos ver. Vai ter muita parcimônia? Não, eu acho que o Cruzeiro vai calcular riscos. Uma coisa é você ir pra cima, uma coisa é você se abrir a um time como o Flamengo, é você se expor a um adversário como o Flamengo que pode te vencer em qualquer lugar. Exato. Né? Então o Cruzeiro também não pode perder o jogo. Perder o jogo seria... Claro que a vitória é o mais importante, mas acho que o Cruzeiro vai calcular os riscos, vai se soltar. Eu também acho que vai ser um jogo mais calculado do Cruzeiro amanhã. Acho que vai pressionar. Acho que vai tentar jogar no campo de ataque, mas vai... Bota as prováveis escalações na tela pra gente. Vai se cuidar. O Cruzeiro é um time que ele pode até tentar se cuidar, mas é um time com um DNA, com uma ideia muito clara de atacar. Sim, são 2 times ofensivos. A torcida do Cruzeiro não deixa isso acontecer dentro do Você pega as escalações, que eu tô até ansioso pra fazer um quem é melhor, mas deixa pra amanhã, tá? Acho que não vai ser essa escalação aí, não. Não? Quem que falou isso? Que
Não, Já? não, a gente tá dando prováveis escalações. O que você acha que não vai ser? Eu acredito muito que o Wesley vai jogar. Eu acredito Já? muito. Já. Pô, Só fez um jogo, só. o Memphis não tava nem treinando, ele tava querendo botar ele pra jogar. Ela já fez jogo, Não, já jogou. amanhã já atualiza. O que mais você acha? Que o Wesley joga? Mais alguma mudança, não? Eu acho que o Mateuzinho joga. O Mateuzinho Mateuzinho no lugar do Lucas Silva? do Lucas Silva. Tá, Eu acho que ele joga, que ele tá jogando bem. tá. Eu, Arrui, jogo. E se não jogar o Wesley, também não sei se é o Bruno Rodrigues ou o Kaique, eu né? acho que é o Kenji, Kaique. Eu acho que é o Kaique Kenji. que vem jogando. O Bruno Rodrigues tem sido escalado como 9, né? Amanhã a gente vai ter mais Jorge. informações da nossa reportagem para montar um quem é melhor. Do Flamengo, eu acho que não tem muita dúvida, né? Não. Não. Eu tenho. Qual? Eu Paquetá acho que o Paquetá de titular do lugar do Carrascal. De titular, é que ele voltou Voltando já domingo, domingo, né, Ele já cara? jogou o Plata jogou 2 jogos, né? Ele jogou, voltou domingo. Ele entrou Então, só domingo. que ele entrou bem, física estava bem no jogo, ele entrou bem Mas na para partida. começar o jogo agora, será? Não duvido. Um jogo de mata-mata? com Você esse vê que peso. até as dúvidas que a gente tem de escalação, pode vir para cá, diretor, mostram o tamanho do jogo. Sim. Se o Paquetá joga, se o Wesley joga, se o Mateuzinho Eu achei joga. o Carrascal muito bem contra o Vitória. Acho que ele se fez um movimentou grande bem, jogo. fez. E o jogo Paquetá, desse. talvez, para o vi, não. Leonardo Jardim, enquanto ele ainda tem o Arrascaeta, sem poder jogar 90 minutos no seu ápice físico, tendo também o Paquetá, talvez ele enxergue essa possibilidade de usar cada um deles em uma parte do jogo, né? E não os dois juntos desde o início. Penso que neste momento da temporada ele pode usar esse recurso. E daqui a pouco os dois vão ter condição de jogar 90, O Arrascaeta principalmente saiu o com Paquetá, 10, 15 minutos do segundo tempo no jogo do Vitória. Então acho Nesse que ele ponto vai você tem dosar razão. os dois. E o Arrascaeta é tão grande no futebol brasileiro, né? Eu acho que é inequívoco dizer que ele é o maior estrangeiro. Não digo o melhor, porque aqui já jogaram. Pode dizer o atletas melhor como... também aí, assim, ele tá dentro dos melhores. Porque aqui jogaram jogadores como Figueroa, né? Jogadores muito grandes. Mas o ele é Arrascaeta é absurdo. Mas o maior, eu acho que não se discute, que ele é o maior. A história que ele construiu no Cruzeiro, no Flamengo, é tão grande que em 2018 o Cruzeiro elimina o Flamengo da Libertadores. Sabe quem foi o personagem? Arrascaeta. Então, assim, o cara que brilhou muito no Cruzeiro e brilha muito no Flamengo. Vamos relembrar esse duelo das duas equipes na Libertadores de 2018. Também nessa fase de oitavas de final, o Flamengo não era o Flamengo milionário que temos hoje, era um esboço de Flamengo. Era o Abel? começo, Era o Abel, né? não? Em 18? O Abel chega em 19. Não, o Abel chega em 19. né? Eu não vou lembrar quem era o treinador. A produção pode me ajudar aqui. Eu não lembro de cabeça, 18. não. Era o Mano Menezes no Cruzeiro, Exatamente. porque o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil daquele ano, com gol do Arrascaeta, inclusive. Mas eu não lembro quem era o treinador do Flamengo, a produção pode me ajudar. E o Cruzeiro na ida venceu por 2-0. Era o Barbieri, o treinador do Flamengo. Que tinha entrado no lugar do Capejani. Paulo César Isso, pode Capejani. ser. Foi Arrascaeta e Thiago Neves marcaram os gols do Cruzeiro e na volta o Léo Duarte fez o gol da vitória do Flamengo e o Cruzeiro avançou. Mas você vê, o Cruzeiro venceu por 2-0 no Maracanã e o Flamengo venceu no Mineirão. Mas era outra época, né? Era outra época. E, assim, o Arrascaeta continuou jogando o que ele jogou o primeiro tempo contra o Vitória, né? Leve, solto, marcando, querendo o jogo. Essas questões, né? Quando a gente fala que o jogador fica 7 dias, 10 dias sem jogar, cara, ele volta numa vontade, porque futebol é o cara, é o jogo, é o que o atleta gosta de participar, né? E o time do Flamengo, no primeiro tempo, me chamou muita atenção. Diego Muita atenção. Alves, Rodinei, Léo Duarte, Hever e René, Cuejar, Paquetá, Diego Ribas e Everton Ribeiro, Vitinho e Marlos Moreno. Era bom, mas olha que o Flamengo foi evoluindo de lá pra cá. E quando eu disse dele não ser o melhor, não é pra diminuir o Arrasca, não. É porque no Brasil jogaram estrangeiros como Pedro Rocha, por exemplo, que nos anos 70 era comparado ao Pelé, né? O Figueroa. Mas o maior, não tenho dúvida de que ele é. O mais importante, né? O mais marcante, número de jogos. De conquistas. De conquistas, né? A solidez do que é a passagem do Arrasca pelo Cruzeiro e agora no Flamengo é absurdo. É que aqui jogou gente muito grande. Muito grande. Muito grande. Vamos fazer um favoritômetro, seu Belli, Losetti e Paulo Nunes? Vamos pro confronto. Paulo Nunes teve essa tese aí meio esquisita dele aí. Eu entendi a tese dele. Que o Cruzeiro é favorito no Mineirão, o Flamengo é favorito para passar. Entendi mas a tese para dele. passar, o quão grande é o favoritismo do Flamengo, então, já que você já disse. Pra passar, de fase. Para passar. Vou repetir o que eu falei, 55-45. 55-45. Flamengo, vamos subir um pouquinho aqui, diretor. 55-45. Para você, Losetti? Olha, como eu não gosto de copiar ninguém,
Eu vou de 54-46, só para não copiar o Paulo Nunes, Tá entendeu? bom. Só para dar trabalho para a produção. Não, Já que vai lógico ter que- dificuldade de chegar a isso. Pronto. Para você, Belly. 60 Flamengo, 40 Cruzeiro. Todo mundo achando que o Flamengo é favorito. Acho que até o Cruzeiro deve achar assim também. Não acha, não. Não? Não. Não? O Cruzeiro, Não, ele eu não acharia. Se eu tivesse no time É? do Cruzeiro, o treinador que tem, os jogadores que tem, o torcedor dentro do Mineirão, não acharia, não. Tanto Então- que eles então estão fazendo um print essa hora lá. Então era Tô fazendo print essa hora, que eles vão fazer igual os jogadores do time adversário que o Flamengo enfrentava, que o Flamengo pegou, não lembro agora, foi um time na Libertadores, foi eliminado, se não me engano foi com o Tite, na época com o Tite ainda, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, os caras pegaram lá o pilhado falando, Flamengo está classificado pra semifinal, quartas finais, não me lembro agora da Libertadores, depois os caras foram lá vencer o Flamengo, depois vazou, que eles colocaram eles no vestiário pra dar um ânimo a mais pros jogadores deles. Olha, eu acho que o Flamengo é favorito, mas é bem pegado, tá? Porque o Flamengo não vem jogando nem de perto um futebol pra ser favoritíssimo, igual deveria, teoricamente, ser, com as chaves, com os jogadores que o Flamengo tem, com os jogadores chaves, com as estrelas, com o elenco que o Flamengo tem no geral. É um jogo bem pegado, a última imagem que nós temos do Flamengo é o jogo contra o Vitória, foi um bom jogo, mas nem de perto um jogo pra você ser favoritaço contra o Palmeiras. Contra o Cruzeiro, perdão. É um jogo bem equilibrado, 55-45, é por aí mesmo. 60-40, 65 eu acho que não é. 65-35 eu já acho que não é, porque o Flamengo, não podemos esquecer que antes do jogo com Vitória, temos um empate com o São Paulo e um empate com o Internacional. Então o empate com o Inter até é perdoável, já que o Inter conseguiu empatar com o Palmeiras também, né, jogando um futebol muito bom. Agora com o São Paulo, cara, acho que bem, né, nem nos piores pesadelos eu pensaria que o Flamengo empataria com o São Paulo no jogo que fez. Então é um favoritismo bem pequeno, é 55-45, 54-46, 60-40 ali no melhor dos casos. Na minha opinião é um jogo bem parelho. Quem sabe no jogo da volta o Flamengo esteja jogando futebol melhor, daí pode ser 60-30, 80-20, eu acho que não vai ser não, mas 65-35. Mas hoje, na minha opinião, é 55-45, no máximo 60-40. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo é muito favorito, é pouco favorito? Você acha que o Flamengo é favorito contra o Cruzeiro? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo, que será após o jogo, e até mais.